Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Neste segundo trimestre, queremos estar trazendo a vida dos chamados heróis da fé, patriarcas do passado, e isso em seguimento da palavra que encontramos em Hebreus, no capítulo 11. Assim, nesta primeira oportunidade, no início deste trimestre, como lição 1, temos o título Abel, Enoque e Noé, pioneiros da fé no mundo antediluviano. Ou seja, estudaremos esses 3 personagens, sim, como heróis da fé citados em Hebreus, capítulo 11, e que são daquele mundo antigo, antes do dilúvio, já no primeiro juízo de Deus sobre a humanidade. Dando sequência, se temos essa lição número 1, para ela temos proposto o texto áureo, que está em Hebreus capítulo 11, os versos 1 e 2, e que dizem para nós: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Palavra direta e base do nosso estudo neste trimestre. Continuando, a leitura bíblica para este estudo de hoje está também em Hebreus capítulo 11, os versos de número 3 até o número 7. E que podemos ler já desde agora. Está escrito: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Este é o nosso texto, e nós vamos estar, então, neste trimestre, estudando
Heróis da Fé, com base em Hebreus capítulo 11. E a nossa primeira lição, iniciando agora e este trimestre, é Abel, Enoque e Noé, pioneiros da fé num mundo antediluviano. E o nosso esboço da lição apresentamos na proposta, como de costume, uma introdução, seguindo-se o texto desenvolvimento em 3 subtítulos: o sacrifício de Abel, depois a trasladação de Enoque e terceiro subtítulo, o temor e obediência de Noé. E concluímos assim a nossa lição. Lembrando que para falar de Abel, temos inicialmente Gênesis capítulo 4, verso 1 até o verso 10. Para falarmos de Enoque, temos Gênesis capítulo 5, 22, 23 e 24. Para falarmos de Noé, estaremos estudando então os versos primeiros de Gênesis capítulo 6. E todos esses 3 personagens, heróis da fé, patriarcas, também colocados, digamos assim, dentro deste texto de Hebreus, texto da leitura bíblica em classe, conforme já o fizemos agora há pouco, ao ler Hebreus capítulo 11, verso 3 até 7. Assim passamos para o nosso estudo, lembrando que temos aqui nesta apresentação a projeção em tela deste texto, para que todos possam também seguir na sua leitura, nos acompanhando, e depois da leitura algum comentário, e vamos isso durante todo o período deste nosso estudo. Como introdução, queremos colocar o texto que já está em tela. Iniciamos um novo trimestre, propondo o estudo da vida de alguns homens e mulheres do passado, cujo testemunho foi registrado nas Escrituras Sagradas para nossa instrução. Todos eles fizeram grandes coisas em resposta ao chamado divino em suas vidas, mas não por força ou mérito próprios, mas através da fé. Por isso, são considerados heróis da fé. E hoje, quando meditamos sobre seus feitos, procuramos extrair preciosas lições acerca da natureza desta fé, que é a mesma que habita em nós pela graça de Cristo Jesus. E nesta primeira lição, estudaremos a vida de 3 dos nossos mais antigos predecessores, que alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus: Abel, Enoque e Noé. Assim, tendo colocado, vamos estar atentos que o ensino sobre estes homens, no caso Abel, Enoque e Noé, extraímos lá no princípio das Sagradas Escrituras, em Gênesis, quando Deus já começava a falar à humanidade e ensinar a respeito das grandes verdades celestiais e do projeto tremendo de Deus para uma restauração do homem que em Adão e Eva estavam caídos. Mas queda essa que era justamente o processo de Deus. Não vamos estar imaginando uma possibilidade deles não terem transgredido e qual seria a realidade desta humanidade. Não. Deus estava mostrando a fragilidade deles, é uma verdade que estava sobre eles, mas Deus estaria operando para uma restauração gloriosa de caídos levantados, e se a sentença por desobedecer foi a morte no dia que comeres
o fruto proibido, certamente morrerás. Agora temos a esperança última dos que querem agradar a Deus e lutam na fé por esta promessa, é de que haverá uma ressurreição dos mortos e uma ida para os lugares celestiais daqueles que, como esses 3 homens, sim, alcançaram um testemunho de que viveram conforme a vontade de Deus, agradaram a Deus. Assim, passando já ao esboço nosso e entrando no primeiro subtítulo, a lição de agora é o sacrifício de Abel. Já tendo apresentado Hebreus 11, verso 4, vamos agora apresentar o texto de Gênesis, capítulo 4, e versos 1 a 10. Então, passamos a ler, podem tomar as suas Bíblias e acompanhar esta leitura, e que, para facilitar, temos colocado em tela também. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor Deus um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor Deus disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor Deus a Caim: onde está Abel? Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. Aí está o texto no qual estaremos discorrendo, sim, algo sobre Abel. E, naturalmente, a sua forma de ser e o sacrifício que trazia em oferta a Deus. Assim, num primeiro parágrafo, nesse subtítulo e na nossa lição, temos o texto que se segue, o sacrifício de Abel. E, lendo o texto, temos este assunto. Conhecemos a história de Abel, registrada em Gênesis capítulo 4, como ele nasceu depois de Caim, após a queda e expulsão de seus pais, Adão e Eva, do paraíso, como ele se tornou pastor de ovelhas e apresentou juntamente com seu irmão uma oferta ao Senhor, Deus. Como Abel e a sua oferta foi aceita e a de Caim rejeitada, e como isso levou ao assassinato de Abel pelas mãos de seu próprio irmão, aqui desejamos focar na questão da oferta em si, que é o ato de fé destacado pelo escritor aos Hebreus. Muitas razões são apresentadas para Deus ter aceitado Abel e rejeitado Caim,
e suas respectivas ofertas, mas a Escritura ressalta a fé como uma única razão pela qual a oferta de Abel foi preferida à de Caim. Pela fé, está escrito, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício de Caim, pela fé. E é sobre como a fé produziu ou levou a esta oferta, é que vamos falar em sequência. Então observem, 2 irmãos, numa população mínima na face da terra, Adão, Eva, Caim, Abel, e como depois no capítulo 5 vai falar que Adão e Eva geraram filhos e filhas, não colocando a relação nem a ordem desses filhos e filhas, nem a quantidade, considerando que viveram mais, pelo menos Adão, mais de 900 anos. Mas temos os dois querendo voltar-se para Deus, buscar a aproximação de Deus, porque estavam cortados, porque foram gerados depois em que pai e mãe, Adão e Eva, tinham sido expulsos do paraíso, ou seja, cortados da comunhão com Deus. Não conheciam a Deus, não sei aquilo que seus pais deveriam falar. E a ideia, agradar a Deus. Como? Aí veio a ideia de uma oferta, algo que pudesse chegar diante de Deus na figura de alguma coisa levada ao altar, queimada, e o que subia era aquilo sendo oferecido a Deus. Muito bem. E o nosso texto já tem falado, Abel pela fé. Mas continuemos no segundo parágrafo desta lição, quando o nosso texto continua falando para nós, e lemos: Abel e Caim nasceram após a queda, tendo diante de si a perspectiva de sofrimento, corrupção e morte, consequentes da transgressão de seus pais. Contudo, ambos buscam a reconciliação com o Criador, cada um se apresentando com a sua oferta. Não é por esta atitude em si que Abel foi aceito, pois dela também participou seu irmão Caim. Mas, porque a sua oferta foi maior ou melhor que a de Caim, que Deus aceitou aquele e rejeitou a este. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura uma oferta de sangue, de vida, um holocausto, enquanto a oferta de Caim consistia no fruto da terra ou desta terra, isto é, em vegetais. A questão não é apenas de ordem material. A oferta de Abel rememorava a lição aprendida duramente por seus pais e sinalizada antes de ser expulso do jardim, de que o pecado só pode ser extinto na morte, de modo que o homem não teria esperança de voltar a viver em paz com seu Criador, a menos que um substituto, uma vida inocente, fosse imolada ou sacrifício imolado em seu lugar, pelos seus pecados, para assim ser ele reconciliado e aceito novamente na presença de Deus. E aqui, lembremos, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já estava dada a ordem, não obedeceram, pronto.
se está escrito, falado por Deus, no dia que comeres certamente morrerás, isso de fato veio a acontecer, não visivelmente, porque os dois continuaram na forma natural de viver, mas houve uma perda na quebra da comunhão com Deus, perderam o contato com a vida que é Deus. Deus é luz, afastando-se de Deus é trevas. Deus é vida, afastando-se de Deus, pronto, aí é morte. E Adão estava então numa morte em sentido espiritual, juntamente com ele, a sua mulher. Bom, aí é a sentença do capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui, nesta simples palavra do verso 21, nós temos um fato interessante. Adão e Eva nus, envergonhados, com a sua nudez, que falava mais da vergonha do seu ser, na transgressão contra Deus, o peso na consciência, sim, e a sentença de morte à frente, e quantas coisas mais poderiam estar acontecendo no futuro sem Deus. Mas observe que Deus vai vesti-los, cobrir a sua miséria. E para isso Deus usa peles. Ou seja, Deus teve que imolar, digamos assim, algum animais, para fazer então uma túnica, cobrir totalmente a Adão e Eva. Aí vão observando o que propiciou a cobertura da vergonha, ou cobriu a transgressão de Adão e Eva, foi por uma vestimenta que custou a vida de um inocente. Já estava o primeiro toque, que reflete lá para Ezequiel capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. A não ser Levítico ou o Pentateuco, mostrando que apresente um substituto. Palavras simples, situações simples que aconteciam e Deus conduzia essas coisas para dizer ao homem, alguém precisa morrer pelo pecador para que ele não morra, para que esse pecador não somente não morra, mas tenha vida, e num projeto de Deus e vida eterna. Gera os indícios da salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então já tinha um pisca-pisca dizendo, uma morte foi feita. Sim, houve alguém inocente morrendo para cobrir a consequência da desobediência de Adão e Eva. Aí, naturalmente, Abel se encaixou nisto e foi apresentar um sacrifício de um ser vivo, de uma de suas ovelhas. Enquanto Caim, distraído da condução, direção de Deus, foi apresentar frutos desta terra, enquanto que o que apresentava Abel era algo que só vinha do céu, de Deus, a vida. Vida é de Deus, enquanto que os vegetais era aquilo que é deste mundo mesmo. Não alcança o resgate de uma alma. Como disse Salomão, todo recurso do mundo inteiro não daria para resgatar uma alma. Então, somente vida oferecida a Deus, e repetindo, já apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que daria a sua vida para a expiação dos nossos pecados. E nesta mensagem encenada, existente, visível na face da terra, Abel achou o entendimento e a condução para apresentar o que era melhor. Indo para um parágrafo terceiro, nessa nossa lição,
Abel não apenas discerniu este princípio da graça de Deus, mas agiu de acordo com o mesmo. Não apenas soube, mas fez o que era correto aos olhos de Deus, o que vimos no capítulo 4, no verso 7 de Gênesis. E isso é obra da fé, ou da graça, que opera tanto no coração, tanto no exterior, no coração, como no exterior, levando à prática, sim, de obras de justiça. Por isso o texto sagrado diz nesta ordem, que o Senhor atentou para Abel, a pessoa, o seu pensamento, os seus propósitos, a intenção do seu coração, digamos assim, e para a sua oferta. Como um ato exterior não apenas executado de modo correto, mas como fruto de uma consciência purificada ou aperfeiçoada pela fé, e prova ou testemunho visível da justiça interior, sim, que havia em Abel. Não obstante a natureza figurada e transitória desse sacrifício oferecido por Abel, a justiça que este alcançou pela fé permaneceu, mesmo após sua morte, como que bradando a Deus continuamente, até o dia em que o sangue desse justo será vingado e a sua vida, vamos dizer assim, ligada, correspondente ao projeto da expiação, redenção do mundo em Cristo Jesus, vai ser apresentado para o mundo. Por isso, o sacrifício de Abel até hoje fala. Abel viveu quase nada neste mundo. Não se fala nada do que ele possa ter feito neste mundo. Assim como veio, rapidamente já foi embora. Mas o pouco tempo que teve, fez algo que ligava ele a Deus e ao seu projeto. Uma vida, sim, uma vida sacrificada uniria de novo o homem ao seu Criador. Percebamos isso para entender a grandiosidade do sacrifício de Abel. Não é ovelha, não é 1 milhão de ovelhas, não era bastante sangue, era o jeito certo, o caminho proposto por Deus. O homem será restaurado tão somente pelo perdão de seus pecados, o que, na verdade, somente, vida por vida, poderia fazer isto. A alma que pecar, morre. Mas se alguém morrer pelo que é pecador, a sua vida está ganha. Mas um inocente estaria morrendo em benefício do homem caído, o homem transgressor, rebelde, desobediente. A mensagem ficou. E Abel ganhou testemunho de que agradou a Deus e está reservado para o dia da grande ressurreição e restauração magnífica, esplêndida ao ser que habita nos lugares celestiais. Assim, lembremos de textos bíblicos, como Mateus 23, os versos 34 e 35, e Jesus disse, citando Abel, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Deus não concluiu esta história. Parece que está lá nos milênios passados, não tem mais nada. Não, Abel vai retornar e Deus vai mostrar, sim, a glorificação deste homem justo e a condenação de todos aqueles que lhe foram contrários, como também numa sequência por gerações daqueles que perseguem os que são servos de Deus, os que se esforçam para estar na sua vontade.
Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e versos seguintes, nos apontam que isso está reservado. João mostrou lá em Apocalipse que haverá um acerto de conta ainda, em que cada um receberá conforme as suas obras. Abel, sim, o prêmio da vida eterna. E Caim, infelizmente, ainda que Deus falou, instruiu, como ele poderia ser aceito, mas não quis. Preferiu viver do seu jeito. E aí, a consequência é maldição que veio sobre ele. E havendo aberto, diz o texto em Apocalipse, o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E aí está, para nós, em figura, como que os seres foram justos e sofreram. Nessa figura estão como que clamando a Deus. Na verdade é Deus, as entranhas, está também ansioso para logo trazer e dar recompensa àqueles que lhe são amados, àqueles que estiveram com ele nesta caminhada. Assim, passando em frente, transladação de Enoque, é o próximo assunto que já vimos em Hebreus 11, verso 5, e agora vamos ver em Gênesis capítulo 5, verso 22 a 24. E o texto diz para nós: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 3 versos apenas, falando de Enoque, a que nós temos lido aqui. Diferente da descrição do capítulo 5, desde o seu primeiro verso, em todos os homens ali citados, o final é: morreu. Mas Enoque, não. Deus levou para si para não ver a morte. Oh, coisa maravilhosa e mensagem consoladora que a bondade de Deus, misericórdia de Deus, deu para os seres humanos. Enoque é uma prova do amor, da atenção, do cuidado, da consideração de Deus para com os seus. Nós vamos já estar falando disso. No primeiro parágrafo desse subtítulo 2, a transladação de Enoque, o nosso texto em tela diz assim: o próximo herói das gerações antediluvianas que estudaremos é Enoque, o sétimo desde Adão, do qual as Escrituras relatam a extraordinária transladação pela qual o Senhor Deus testemunhou que havia se agradado deste justo. Em meio a uma geração perversa, de ímpios, pecadores e blasfemos, aos quais inclusive anunciou o iminente juízo do Senhor, Enoque andava com Deus. Isto é, seguia a justiça e a santidade, vivendo em harmonia com a vontade do Criador. Porquanto desta comunhão e amizade divina, consideremos isso, quando Enoque desapareceu e não foi mais achado, em idade relativamente pouco avançada, para ser dado como morto, todos que o conheciam não podiam pensar
outra coisa, senão que Deus o havia levado para si. O que o Espírito confirma pelo testemunho das Escrituras. Aí, consideremos. Muitos hoje estão às vezes na igreja, digamos assim, um dia, um mês, um ano, alguns anos, e se cansam de andar no cotidiano da igreja e pensam que pode mudar, que pode fazer variações, ou que pode se retirar da presença de Deus e depois volta em um tempo aprazado para poder ser achado na igreja e ser salvo. Nós temos este homem andando na vontade de Deus 300 anos. Não foi 30 anos, não foram 3 anos, 300 anos ali com a vida, agradando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, aquilo que aprenderam de seus pais Adão e Eva, da justiça, santidade e domínio e vontade de Deus, 300 anos. E a amizade é tão grande que uma hora Deus falou assim, não vai para casa não, vem, vamos lá, embora daqui. Aqui só há situação de morte no futuro, porque ao pecar o homem, na verdade, depois Adão gerou-os para a morte, que é a consequência de estar desligado de Deus. E toda a geração dos seus filhos nesta herança tão triste. Muito bem, aí está, andou com Deus, de repente, Deus levou para si. Terminou o assunto. Não aparece mais o Enoque. A não ser o que nós temos citado, sim, em Judas, na carta de Judas, os versos 14 e 15, temos algo que Enoque falou no tempo da sua existência em comunhão com Deus. O que dizem esses versos? 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, no tempo de Enoque, havia assim já os ímpios, gente que vivia em impiedade, que cometeram e falaram duras palavras até contra Deus. E Enoque já viu, haverá um juízo, que podemos já antecipar, dizendo o dilúvio naquele tempo, que também serviria de figura para um juízo final no fim de todos os tempos desta existência. Ele tinha comunhão com Deus, viu os erros, conversou com Deus, Deus falou, chegará o dia do juízo, vamos ter que prestar conta. Todos nós compareceremos diante de Deus para dar conta do que fizemos, bem ou mal. Mas continuemos. No segundo parágrafo desse subtítulo, Transladação de Enoque, em nenhum lugar as Escrituras explicam a natureza dessa transladação. Para onde o profeta foi levado? Ou onde ele se encontraria atualmente? Se é que podemos falar assim. O que temos é que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Este acontecimento se deu num contexto onde a morte começava a manifestar o seu domínio sobre os filhos dos homens e aumentar a incerteza e melancolia da vida neste mundo, já assolado pela violência. E então, eis que Enoque subitamente desaparece deste mundo, sem presenciar o dia da sua morte. Com isto, os filhos de Deus, os tementes a Deus, certamente receberam grande consolação na certeza de que há uma vida melhor,
fora deste mundo, reservado para aqueles que, como Enoque, viverem como peregrinos aqui e que, seja pela transladação, seja pela morte deste corpo corruptível, deverá ser como que abandonado e substituído por um novo corpo, para que todos, através da ressurreição, possam alcançar a promessa da vida eterna. Ou seja, ou se sobe direto para Deus como Enoque, ou vai aguardar a ressurreição do último dia, quando então vai ser ressuscitado, já num corpo não mais de carne e osso, corruptível, mortal, mas num corpo incorruptível, imortal como os anjos, para viver na eternidade, nos lugares da habitação do Deus Todo-Poderoso e Criador de cada uma das nossas vidas. Aí está a vantagem de ser fiel a Deus, de renunciar ao pecado, às atrações, tentações deste mundo. Não vai ser 300 anos, considerando a limitação que temos de vida hoje, que o Salmo diz que é de 70 anos a nossa existência. Então não é tanto assim. Então precisamos ter cuidado, vigiar, orar e procurar viver de forma correta para alcançarmos então esse dia maravilhoso da aprovação, da recompensa de Deus. Por favor, de forma breve, quero falar, porque muita gente pensa que Enoque está lá no céu. É um mistério, há mistérios de Deus. E mistérios revelados por Deus, a gente pode citar. O que é que Enoque está fazendo e onde está? Não sei. E foi lá no céu, está lá no céu? Também não. Porque lá em João capítulo 3, verso 13, nós temos uma afirmação firme de Jesus, quando diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem, referindo-se a ele mesmo, que é do céu, e está no céu. Então lá no céu não tem ninguém, conforme o nosso dizer comum, foi para o céu. Bom, está a caminho, mas que chegou lá, Enoque não chegou, e nem Abel que morreu também chegou lá, porque todos que morreram estão no pó da terra, aguardando a ressurreição do último dia. Nós falamos assim, mas podemos tomar base nas Escrituras. Em Hebreus capítulo 11, que é o nosso capítulo de estudo neste trimestre, digamos assim. O verso 13 diz para nós: todos esses morreram na fé, ou no caso de Enoque, foi trasladado, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nenhum dos santos de Deus, desde Abel e agora Enoque, ninguém já foi para o céu. É poder de Deus. Como é que Deus faz isso? Não sei. É Ele que é o poderoso. Mas se Ele disse que ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu. E, para complementar o entendimento, é lá no verso 39 que esse verso 13 é repetido. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas. Não alcançaram as promessas. Quem morreu está na sepultura esperando a ressurreição. E quem foi trasladado? E esse aí lá não chegou ainda, mas está no poder e atuação, cuidado de Deus. 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então existe um plano de Deus, ninguém vai na frente, ninguém será aperfeiçoado antes, todos serão juntos, admitidos e recebidos na glória celestial, conforme Tessalonicenses capítulo 4, quando ali diz bem claro: no abrir e fechar de olhos haverá a ressurreição dos mortos, haverá a transformação dos justos vivos, e juntamente todos chegarão ao céu.
no arrebatamento da igreja. Ou seja, ninguém vai antes, todos vão juntos. Pelo que, cuidado, não existe ninguém dos fiéis a Deus, de tempos passados, diante de Deus intercedendo. Não, não, não. Quanta gente com devoção a este ou aquele santo e etc. Ninguém está no céu. Por isso que está escrito, há um só Deus e um mediador entre os homens. E Deus é Cristo Jesus. E Jesus mesmo disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta da vida e vida eterna. E muitos enganados, pensando que esse é aquele santo, porque viveu bem aqui, o Abel ou o Enoque, vai interceder por ele. Não. O caminho é Jesus. Ele também é a porta. Ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai a Deus se não for por ele. Então observem essas verdades que estão diante de nós para nós podermos melhorar nossa forma de contato e aproximação de Deus. E temos ainda Hebreus 11, verso 13, quando a palavra diz, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E já lá em Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Agora complemente com o capítulo 11 de Hebreus, versos 39 e 40, que Deus não quer que ninguém seja aperfeiçoado sem os demais, porque haverá uma só atuação poderosa, magnífica, esplêndida de Deus no arrebatamento da igreja, quando todos juntos serão recebidos na glória celestial, porque somos um corpo, Não haverá várias chegadas de gente no céu, é uma vez só a plenitude da igreja entrando nos lugares celestiais. Entendamos isso. E há momentos anteriores eu disse, misericórdia e amor de Deus, Deus dando ao homem alguma coisa a mais. Se pudermos analisar, isso pode ser feito, nós vamos descobrir que Noé morre com 930 anos. Então deveria ser uma tristeza geral no meio dos que eram fiéis a Deus, na descendência de Adão por Sete, que buscava a Deus. Muito bem, morreu. Então todos nós, é mais a questão de um dia e o outro, vamos morrer. E pronto, olha lá, vamos para a sepultura, vamos voltar ao pó. E aí? Aí Deus mostra Enoque e diz de uma forma como que gritando pela atuação dele, de que há uma recompensa para quem anda na vontade de Deus. Qual a recompensa? Ser levado para o céu. E Enoque, então, procurando medir a data em que isso foi feito, é logo depois da morte de Adão. Morre Adão, o pessoal desconsolado, de repente vem a notícia. Olha, Enoque anda com Deus. Adão já faleceu, foi para o pó. Mas Enoque andou com Deus e Deus já o levou para si. Uma notícia para toda aquela população. Se andarmos com Deus, nós vamos também para o céu como Enoque foi. Essa é a grande maravilha das misericórdias de Deus e atenção para nos consolar. Mas avançando mais um pouco, dentro da nossa lição, indo para o terceiro subtítulo, o temor e a obediência de Noé,
além daquilo que vimos na leitura bíblica em classe, no capítulo 11, verso 7, temos também o capítulo 6 de Gênesis. Por enquanto, verso 7 a 13. Depois fazemos outra leitura mais à frente. E está escrito assim: e disse o Senhor Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Pronto. Deus viu o mundo desviado dele, com as notícias falando: anda com Deus, que nós vamos ter outra vida em outro lugar. E o pessoal entrando por caminhos errados, querendo desfrutar os prazeres deste mundo. Se há prazeres lícitos, muito bom, que Salomão até fala, goza a vida. Sim, que Deus tem te dado, só toma cuidado, porque por tudo que fizeres será chamado a juízo. Mas o homem prefere o proibido, aquilo que Deus diz não pode, não é isso, porque acha que está escondido alguma coisa que Deus está querendo privar o homem de desfrutar. Não, quando Deus proíbe é porque é ruim para nós, e quando Ele manda a gente fazer é porque é bom para nós, e nós não entendemos a mensagem de amor de um Pai que deu vida a nós, porque Deus é Pai nosso, porque Ele que nos deu a vida, e vão viver errado. E aí chega o dia do juízo que Deus aponta para Noé. Noé andava com Deus. Ah, e foi arrebatado? Não, não foi trasladado, não. Ele continuou na terra. Só que todo aquele que anda com Deus nessa terra, algo acontece diferente, que enobrece a sua vida e faz com que ele também esteja contado entre os justos deste mundo, guardados, sim, para o dia glorioso de uma entrada nos lugares celestiais para viver com Deus eternamente. No caso de Noé, andava com Deus, pronto, recebeu a oportunidade de poder falar ao mundo de um juízo de Deus e de se preparar para salvar a si e a sua família e muitos animais na continuidade da espécie deste mundo. Assim, num primeiro parágrafo desse subitem 3, o temor e a obediência de Noé, lemos: Noé viveu durante um tempo em que a escalada de violência e impiedade da raça humana estava no seu auge, quando até mesmo os de sua linhagem haviam se corrompido por terem se casado com as filhas de Caim, e o senso da impunidade aumentado a ponto de todos viverem indiferentes a Deus e aos alertas de que o fim estava próximo. Contudo, assim como seu antecessor Enoque, Noé também era justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e do mesmo modo foi avisado Noé foi avisado quanto ao juízo que estava por vir, mais precisamente sobre aquela geração. Mas enquanto a Enoque coube apenas profetizar acerca destas coisas, Noé, além de anunciar o juízo iminente, deveria ter parte na sua execução, provendo o único meio pelo qual o Criador salvaria alguns, ao mesmo tempo em que condenaria
o restante à destruição. Pronto, o aviso está dado, a arca está aí. Quem quiser, foge para a arca e viverá. Muito bem, mas tiveram Noé por zombador, por louco, não sei, mas ele foi um pregador que anunciou o fim do mundo e já se cuidava. Naquela figura da arca, ele construindo, quanto tempo uma arca daquele tamanho? Nos recursos daquela época, eu não sei quais eram, mas fez uma grande arca, imensa, e que pôde comportar tantos animais, porque os homens chamados à salvação não quiseram. Então, ficou desta forma. Mas Deus, então, livra a Noé. E Noé é salvo porque simplesmente creu em Deus. É o assunto da fé. Deus falou que vai trazer um juízo, que é um dilúvio de águas, uma inundação de águas, que cobriria tudo, não escaparia ninguém. Mas se fizer a arca, pronto, nela terá vida, terá o escape. E Noé anunciou, fez a arca e pronto. E vem o dilúvio e ele está em condições da salvação. Para relembrar como é que estavam as coisas antes, Gênesis capítulo 6 e verso 1, considera, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor Deus: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Bem depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E observe que são muitos anos, gerações Deus avisando. Mas os homens querem viver como querem, aproveitar o máximo de prazeres deste mundo. Aproveitem, mas façam prazeres lícitos. Existe muita coisa boa, lícita, não proibida, que não desagrada a Deus, mas os homens entram para o caminho errado. Aquilo que Deus proíbe porque tem consequências ruins, e ele acha que porque Deus está escondendo alguma coisa boa e por isso proíbe. Deus não é carne. Deus não desfruta dessas coisas deste mundo. Tudo é dele, e ele vive no esplendor, na sublimidade de uma glória que a gente não sabe descrever. Mas, vão entender que o homem, ainda que tenha a possibilidade de muitos prazeres, também tem a certeza, um dia vai morrer, porque a velhice chega e o fim dele se mostra bem perto. E apesar de isso existir, muitos querem viver de qualquer jeito, e pensando que vai ter vida. Não, de repente chega e pronto, acaba. E aí, quem vai dar conta a Deus? De desobediência, de procedimentos proibidos, de escândalos, de violência, de tanta coisa errada como no passado. Aqui começa então casamento de qualquer jeito, e começa também bigamia, e começa, pronto. Aí o homem entra para o caminho de adultério, e prostituição, e violência, e cobiça nessa face da terra, avareza, soberba, e esquece que continua a mensagem. Haverá um juízo. O seu tempo de vida é curto. Acerta a vida enquanto pode. Procura andar com Deus nos seus mandamentos, enquanto pode, porque virá o juízo.
E lembrando de Jesus falando em Mateus capítulo 24, versos 37 e mais algum verso, Jesus disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pronto. Jesus avisou. É a mesma coisa. Viviam como queriam viver, mas tinham um juízo à frente. Um juízo rápido, que era a sua própria morte. E um juízo total no dilúvio. E hoje é a mesma coisa. O aviso está dado. Você vai envelhecer, vai morrer. Ou morre antes por um outro acidente qualquer. Mas se não for isso, vai morrer e vai prestar conta no juízo de Deus, naquele grande dia em que Deus vai julgar tudo que foi a vida de cada um de nós. Muitos não atentam para isso. Vivem a normalidade deste mundo e não atentam. Tinha que estar preparando a minha arca. Tinha que estar fazendo algo para poder escapar ou não ser condenado no juízo de Deus. Mas se vive desse jeito, usando deste mundo, envolvido no mundo, uma corrida desenfreada para ganhar dinheiro, de preferência sem trabalhar e de forma fácil, e etc. Além das famílias destruídas pelo divórcio, pelos adultérios, a prostituição largada neste mundo, Deus está vendo. Deus está vendo. E o aviso está sendo dado por essa mesma mensagem. Deus vai requerer, Deus vai trazer juízo todas essas coisas. Mas continuando na nossa lição, no segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, o temor e obediência de Noé, ao contrário dos seus contemporâneos, Noé vivia pela fé que a destruição anunciada era certa, e por isso temeu. Então, pela mesma fé, ou dar crédito em Deus, o patriarca abraçou a promessa de livramento feita por Deus e obedeceu ao comando que lhe foi dado, construindo a arca de acordo com o modelo descrito na visão. Ao longo de muitos anos de trabalho, enquanto sofria pacientemente o escárnio daquela geração incrédula, assim Noé tornou-se herdeiro da justiça pela fé. Porque do mesmo modo que Abel e Enoque, e depois, conforme estudaremos na próxima lição, Abraão, suas obras não são a causa, mas sim o fruto de uma justiça ou aceitação do que ele havia alcançado de Deus, mediante a fé. E hoje, a pregação do Evangelho é o convite à fé, é um convite a crer, é um convite de entender qual é a vontade de Deus, de se preparar para a morte, que é o fim dessa existência, e a ressurreição para o juízo final. Portanto, está aqui. Hoje, se teve um Noé que viveu diferente dos seus conterrâneos, e num tempo que não era tão promíscuo como agora para nós é necessário, nós temos cuidado de não amarmos o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque o que há no mundo, senão aquilo que é errado? Olha que mundo mais desajustado que nós vemos, mais injusto e corrupto, e também imoral, e tantas outras coisas que vivem agora. Vamos viver como Noé, diferente deles, para podermos ter uma sorte diferente. Vamos andar com Deus, para ter algo especial na nossa história, principalmente essa. Agradou a Deus, obedeceu a Deus, andou nos seus caminhos, procurou a santidade, procurou o amor ao próximo, procurou honrar a Deus, e a história será diferente daqueles que pereceram no dilúvio. Será como de Noé, porque hoje Jesus, diz Pedro, é como uma arca. Quem vem a Jesus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se vós estiverdes em mim, aí pronto, é a salvação. E lembrando a palavra de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 20,
os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas ou almas, se salvaram pela água. Então, vamos entender, está aí a situação. Deus é longânimo, dá-nos dias, anos, décadas, uma vida com muitos momentos, oportunidades, para nós entrarmos pelo caminho reto. 2 caminhos estão diante de nós, o de fazer a vontade de Deus e ter a vida, fazer o bem, o certo, ou o outro, andar conforme este mundo, do jeito que eu quiser, quando apraz a cada um e não a vontade de Deus. E depois as consequências. Viver regalado esplendidamente neste mundo já será a nossa porção. Mas viver no temor da vontade de Deus e cuidado justo, aí sim, é ser diferente e ter algo melhor na expectativa do futuro e do fim desta existência. Assim colocado, vamos estar encerrando com algumas palavras de conclusão, e está em tela a lição principal que extraímos do estudo da vida dos homens de Deus, é que nada eles fizeram ou alcançaram por suas próprias forças ou mérito, mas vivendo tempos difíceis, todos eles foram pacientes diante das circunstâncias presentes, olharam para o Deus invisível aos olhos da carne, mas fiel e verdadeiro, e daí receberam forças para resistir ao mal e, achando graça aos olhos de Deus, fizeram grandes coisas em seu nome. Estudamos aqui agora somente 3, Abel, Enoque e Noé, cujas vidas ou história é curtinha, mas marcos fortes, como alicerces de uma base para a nossa vida espiritual. Agradar a Deus, andar com Deus, renunciar às paixões deste mundo e viver de uma forma quieta, justa, santa. E pronto, haverá recompensa. Como houve para eles, haverá para cada um de nós, se andarmos desse jeito. Por isso virá aquela palavra: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Deus já preparou tudo, só falta nós nos fazermos dignos de alcançar essa grande promessa. Assim, estamos encerrando a nossa lição, nesse trimestre que vai tratar dos heróis da fé, baseado em Hebreus capítulo 11, e esta primeira lição, lição de número 1, com o título Abel, Enoque e Noé, pioneiros da fé no mundo antediluviano, com o esboço já apresentado em uma distribuição de desenvolvimento com 3 subtítulos: o sacrifício de Abel, a transladação de Enoque, o temor e obediência de Noé. Nosso grande textuário, palavra forte, firme. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Assim, encerramos, pedindo a Deus que abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam.
logo aí embaixo, está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.